Uma vez que você tem liberdade financeira, que realmente você vê ou não os seus valores e propósito. Sim, porque você não precisa trabalhar, você não precisa bajular ninguém, você precisa fazer nada e aí você usa ali o dinheiro para você fazer o que quer. E se você não quiser fazer nada, você não faz nada. Olá a todos, começando mais um podcast. Hoje a minha parceira de podcast é a Juliana Lee. Oi Edson, tudo bem? Oi pessoal. Tudo bem, Ju? Você você tem ideia de quantos podcasts você já participou? Você lembra? Acho que pelo menos uns 5, 6. 5, né? Isso é bom, Tô isso aqui é há um bom. tempinho. Foi bem. Bom, a gente está gravando esse podcast, a gente já gravamos hoje é dia 3 de dezembro. Isso. E esse podcast provavelmente vai ser o que vai ao ar no dia 6 ou 7, mais ou menos, né? Uhum. E qual que é o tema de hoje? O que a gente vai bater um papo sobre hoje? Bom, eu fiquei sabendo que o Edson esteve no Brasil há pouco tempo e participou de um treinamento muito legal com o Thiago Nigro, Joel J, esse pessoal. E a gente queria saber um pouquinho Foi muito mais. bom mesmo, foi muito bom. Sim. Tive a oportunidade de ficar 2 dias e meio com essa galera. Tive a oportunidade de ficar no happy hour também, tipo, desses 2 dias e meio, 2 dias tivemos happy hour, um foi na segunda, outro na terça, nesse happy hour era tipo das 7 às 9 e tive a oportunidade de ficar por mais de 10 minutos pessoalmente, assim, conversando com... E era o dia inteiro o treinamento? Eu começava que horas? Então, ele começava às 9, ia das 9 às 7. Os caras são muito organizados, eles conseguiram realmente manter o horário. Aí teve outros palestrantes também. Foi um evento muito bom, muito especial. Eu admiro muito o grupo Primo em si. Então, o Thiago, para mim, o Thiago Nigro, para mim, ele é uma mente brilhante mesmo. Ele é um cara que ele é muito foda, assim. E o Bruno Perini também, Joel J também. Legal, então eles realmente fizeram ali um trio que é muito forte, é muito forte. E qual era o tema? Era voltado para empresários? Então, lá nesse curso teve 74 empresários. Então, foi um curso ali que eles escolheram e tal, eles recusaram muita gente e tal, porque tinha que estar dentro de algum critério claro. deles ali. E foi um curso voltado para empresário e a ideia inicial era tipo o jeito primo de fazer negócio, como que o Thiago ia abrir, como que eles fazem, como que é o processo dentro da empresa dele e o que ele já vem fazendo há muito tempo, né? E o tema do curso, o tema principal do curso era Equity Mais, onde uma das principais ideias seria como fazer negócio, como gerir uma empresa, como ter insights, né? E uma das coisas que eu tirei de lá, que eu trouxe para mim, que eu sempre tive isso, eu sempre fiz, mas você tira a palavra, ela dá um pouquinho mais de poder, que é o Power Insight. Então, teve alguns Power Insight que surgiram lá, que foi bem legal. E a ideia era isso, né? Era tipo valuation de empresa, né? Como a gente vê também atribuir o valor de uma empresa e tal. Como visualizar um mundo que para mim era um pouco mais distante, porque eu sempre quis, quando eu tive empresa, inicialmente, primeiro eu queria ter porque eu queria ajudar pessoas, eu queria ajudar principalmente minha família e tal. E depois a coisa foi automatizando, né? E aí eu fiquei surpreendido, inclusive, com o valor da minha empresa hoje, se eu for colocar ela em números, né? Em termos de valuation, né? Que minha empresa, teoricamente, é o faturamento anual vezes 12, entendeu? Então, dá um bom valor. Então, foi uma das coisas. Mas a experiência, para que eu fui lá mesmo, foi realmente ver os caras, cumprimentar os caras e absorver de forma genuína. E sentir a energia... A energia ou outra, assim. Sim. E o engraçado é que num bate-papo com o Thiago lá, tipo, no happy hour, quando ficava ali das 7 às 9, tive um bate-papo com o Thiago. O Thiago perguntou para mim, tipo, com o que ele poderia me ajudar. Porque era tipo um momento ali como se fosse uma mini consultoria, você tá ali, chegou minha vez, estava ali esperando, tava uma roda ali de mais 3 ou 4 e tal. E, putz, eu não tinha nada para perguntar. Eu não tinha nada para perguntar, mas eu não me senti mal com isso, entendeu? Muito pelo contrário, eu me senti muito bem. Eu não tinha nada para perguntar e aí a resposta que eu dei para ele foi, cara, não tenho nenhuma pergunta. Não tenho, assim, tipo... Não tem nada que eu precise de você agora, assim. O que eu preciso, assim, para você me ajudar é se você continuar fazendo esse excelente trabalho que você já faz, que me motiva todo dia e, puta, isso já me ajuda pra caramba, entendeu? Mas por quê? Porque dentro da visão que eu tenho,
eu vejo assim, se eu tenho uma empresa, pô, e eu não sei o que eu vou fazer com a minha empresa, que tipo de líder Que eu você sou? tá Que fazendo lá, qualificação né? eu sou, Sim, é entendeu? Se eu verdade. tenho uma empresa que eu dependo de outra pessoa me Pra falar o que dizer eu o que você tenho tem que que fazer fazer. na minha empresa, entendeu? Sim. E Ou te não. orientar. Então, sei lá, pode ter sido ingenuidade minha, pode ter sido, mas eu tenho tão claro o que eu preciso fazer e como eu vou fazer, que eu não tinha nada para perguntar, entendeu? Que os insights já valeram. Aí o que eu queria lá, aí a resposta que eu dei, eu falei, não, eu tô aqui só para aprender de forma genuína, absorver o máximo de conhecimento de forma genuína. Então não fui com o propósito de chegar lá e falar, não, eu vou Vou lá perguntar isso, pra eu sair vou de lá fazer com a... isso Sim, e tal. sim. Assim, hoje, talvez eu participe de um outro curso, talvez o que eu vou pedir ajuda deles, provavelmente, se eu estiver participando desse outro curso e tal, que daí já é como se fosse uma mini consultoria, e que eles me ajudem a fazer exatamente o valor real do valuation da minha empresa, só para eu ter Claro. certeza se o cálculo que eu Sim, vou sim, fazer vai sim, estar sim. certo. Talvez hoje seria isso. Talvez também eu apresente a estratégia só para ter a opinião deles. Falar, ó, essa é a minha estratégia que eu tenho, tal, eu vou fazer isso, isso e isso, penso em fazer Vocês assim, acham que assim, tá assim, assim, válido? assado. Sim, sim. O que você acha? Mas, por exemplo, mesmo eu respeitando eles pra caramba e tal, pô, é o meu negócio. Eu conheço o meu negócio há mais de 30 anos, entendeu? Então, mais de 30 anos, não. Quase. Quase, 20 e poucos calma. anos, 25, 26 anos. Então, não tenho muita dúvida, entendeu? Não Sim, tenho muita sim. dúvida. Sabe pra Eu onde sei ir. exatamente ali como ir e acontece. Então, acho que E tá indo. você também tinha outros empresários lá com você. E como foi essa troca? Você sentiu que eles têm as mesmas dores que você tem ou não? E se não, Então, foi unânime. Eu não consegui, eu não tive a oportunidade de compartilhar com o grupo, de uma maneira geral, até mesmo porque era muita gente querendo falar e sim, tal, e o sim, sim. microfone e tal, tal. Mas unânime era a dor, por exemplo, por mão de obra, por pessoas. Então a É pessoa, sério? então era unânime isso. Então todo mundo, mas a gente não tem mão de obra, mas a gente não tem pessoa. E não importava qual que era o segmento, entendeu? Claro. Aí, assim, só que o que eu vi ali, por exemplo, o que eu presenciei? Eu presenciei, por exemplo, talvez pessoas com pouca experiência, por exemplo, em gestão de pessoas, entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, tendo muito problema de mão de obra, problema de mão de obra é um problema mundial, no mundo inteiro, todo mundo tem problema com mão de obra, entendeu? E o que faz você não ter tanto problema com mão de obra, primeiro, é você conseguir motivar as pessoas. Hoje as pessoas elas não trabalham mais só pelo dinheiro, entendeu? A pessoa Sim, trabalha por uma sim, mil satisfação, fatores, sim, principalmente sim, por com uma certeza. satisfação pessoal, Pessoal, entendeu? sim. Então, uns têm que estar alinhados com alguns propósitos, alguns valores, outros têm que estar... As pessoas precisam ter sonho, entendeu? Sim. Eu fiquei feliz que eu não tenho esse problema com mão de obra, mas é por quê? Porque isso sempre foi meu. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, e aí eu compartilho a minha crença com todo mundo que está comigo. Então, quem está comigo, eu tento puxar a pessoa. Então, tem pessoas que geralmente, o mais comum é eu acreditar até mais na pessoa do que ela mesma, entendeu? E aí eu tento puxar a pessoa, tal. E isso contamina. Então, talvez por isso eu não tenha um problema com mão de obra. Por exemplo, nesse exato momento, a gente está num dos melhores momentos da empresa, onde a gente tem, tipo, zero problema com mão de obra, entendeu? Todas as posições a gente tem uma pessoa ali muito estratégica e o melhor, a gente não tem uma, a gente tem pelo menos duas ou três na mesma posição, entendeu? Que se a gente perder uma, a gente ainda continua no jogo bem, entendeu? E aí a outra coisa que eu não tive esse problema foi exatamente por causa disso, porque foi uma preocupação que eu sempre tive, primeiro, respeito. Então tem pessoas que têm problema de mão de obra, mas se a pessoa não respeita o colaborador, como que eles querem ter um time, Com certeza. entendeu? Então respeito é uma coisa básica. Tem uns que não conseguem separar isso. Então assim, o que eu vi superficialmente, nem todos que estavam ali estavam preparados para ser líderes, entendeu? Tem uns ali que eu já vi que iriam ficar no meio do caminho em algum momento, entendeu? Tem outros que eram muito foda, assim, tem uns que eram muito bons, independente do segmento, entendeu? Sim. Porque a liderança, ela é assim, é muito difícil, dói muito e tem que estar muito alinhada com o propósito, entendeu? Então eu vi muita gente lá, o propósito da pessoa era grana, que não tem nenhum problema, entendeu? Só que às vezes se o propósito seu é grana, dificilmente você vai conseguir de fato ser um líder que impacta, entendeu? Porque você está pensando... Na verdade, os líderes que impactam
e que ganham muita grana é geralmente aqueles que o foco não é grana, Não é grana, sim. entendeu? O dinheiro é só uma consequência, não é o foco da pessoa. O dinheiro é uma consequência. Isso eu aprendi mais de 20 anos atrás já. Eu aprendi que dinheiro é consequência. Então, você faz um bom trabalho e o dinheiro vem, entendeu? Aí eu percebi que muitos lá também tinha a dor do dinheiro, entendeu? Então, mas se eu tivesse mais dinheiro eu fazia isso, se eu tivesse mais dinheiro eu fazia isso, se eu tivesse mais dinheiro eu fazia isso, se eu tivesse mais dinheiro eu fazia isso. Perguntaram também isso pra mim. O que você faria se você tivesse, por exemplo, dinheiro ilimitado para investir na sua empresa? Eu falei, não, pra mim aí era game over, aí o jogo tinha acabado. Porque eu não faço isso pelo dinheiro, entendeu? Claro. Eu faço isso pela jornada. Pra mim o que é importante é a jornada. É tipo quando você tá num jogo e você consegue todo o dinheiro e fica chato jogar esse jogo, porque tipo, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo na empresa ali, o que mais tipo ia agregar? Nada, tipo, acaba, isso. entendeu? Sim, você pode fazer o que você quiser. Na minha visão, entendeu? Eu não vejo o dinheiro como um problema. Sim, entendeu? Sim, o dinheiro, ele assim, ele é uma... Ele vem... O dinheiro, na verdade, ele é uma solução. E aí, como que você vai achando a solução ali, inclusive pra falta de dinheiro, entendeu? E aí, pra mim, não fez muito sentido. Não sei se é porque... E olha, que tinha gente lá que com números muito maiores do que os meus. Até às vezes, pelo menos é o que eles diziam. Às vezes até 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que os meus. Mas eu percebi que era isso. Tipo, não seria uma coisa que, tipo, mudaria muito a minha vida. Tipo assim, tipo, vinha um monte de dinheiro, talvez me prejudicaria mais do que me ajudaria, entendeu? Porque eu tenho uma jornada e eu tô no jogo pela jornada, entendeu? E a parte da jornada é você ir crescendo ali aos poucos, crescendo com as pessoas e tal. Sim. Então, eu acho que talvez pelo menos foi da maneira que eu entendi, né? Porque se eu tivesse dinheiro ilimitado para investir na empresa e tal, talvez se fosse a época que eu chegasse e falasse, pô, agora já melhor eu mudar de game, entendeu? Claro, eu jogar um jogo que seja diferente. que me desafie mais. Sim. Então essa foi a minha visão, né? E a gente tem uma foto que eu acho que o Nelson vai depois colocar na edição aqui, que é você fazendo uma pergunta. E eu queria saber qual foi essa pergunta e qual foi a resposta à pergunta. Esqueci. Eu acho que essa pergunta... se eu não me engano, acho que eu fiz basicamente 2 perguntas. Teve uma pergunta que eu fiz, o Thiago ficou me devendo de responder isso. No próximo curso ele vai ter que me responder. A pergunta foi exatamente dentro dessa linha. Tipo, se você tivesse dinheiro ilimitado para investir na sua empresa e tal, e tal, e tal. E porque eu sei que ele, basicamente, ele fez alguma coisa mais ou menos assim, né? Ele cresceu muito na empresa dele, na primeira empresa, teve um valuation na empresa dele, aí ele vendeu a empresa dele. E aí, assim, ele virou investidor só, então ele saiu de um... Ele saiu... pelo menos a visão superficial que eu tenho, pode ser que seja diferente. Isso aí depois a ideia é que ele me responda isso em algum momento. Então, por mais que ele fez essa pergunta, ele fez o oposto do que estava na pergunta. Porque, por exemplo, quando ele... Pelo que tem na história, pelo menos em um podcast ou outro eu ouvi dele, ou em algum vídeo, ou algum curso, ele vendeu uma empresa por 5 milhões na época, acho que uns 10 anos atrás, eu acho que já, talvez, ou menos, sei lá, 6, 7 anos. E aí ele só se tornou o que ele se tornou hoje porque ele vendeu essa empresa de 5 milhões e ganhou o dinheiro, investiu o dinheiro, virou de fato investidor e seguiu um outro rumo. Ele teve a liberdade financeira. E ele bate muito nessa tecla. Uma vez que você tem a liberdade financeira, que realmente você vê ou não os seus valores e propósito. Sim, porque você não precisa trabalhar, você não precisa bajular ninguém, você precisa fazer nada e você usa ali o dinheiro para você fazer o que quer. E se você não quiser fazer nada, você não faz nada. E ele mudou. Então, uma das perguntas foi essa, que eu perguntei, eu falei, e pelo que eu entendo, o Thiago mesmo passou por isso e tal, qual que seria? Ele falou, tal, depois a gente vamos conversar disso e tal, e acabou não tendo, mas não foi não foi que ele se esquivou, só porque estava dentro de um tópico, mas a pergunta foi relevante e tal, mas vamos fazer. E a outra foi exatamente aquela dali, né? Eu falei, não, eu acho que não sei, se tiver dinheiro ilimitado, que estava nas mesmas perguntas, eu acho que fica ali o jogo, não tive muita dúvida. Na verdade, eu não sei se eu sou muito burro ou muito inteligente, mas geralmente eu não tenho muitas dúvidas, entendeu? Quando a pessoa me passa ali uma coisa, eu entendo e acabou. Geralmente não fico com muitas dúvidas, mas tem gente que desconfia disso, né? Às vezes não é que você é muito inteligente, às vezes você é muito burro. Não. E dos convidados que estavam lá, qual foi o que te mais impactou, assim? Qual você teve mais afinidade? Enfim, com história ou com que ele contou? Eu sou muito, muito, muito fã do Joel J. Mas o Thiago impacta... Pra mim, o Thiago impacta mais. Ele tem tipo umas...
Que o Joel J, ele é um cara muito do motivacional, né? Ele Então, ele é um sim, cara... quando ele fala, ele se ele tá... segundo ele, e tem total potencial para isso, ele tá caminhando para ser quando o Tony Robbins se aposentar, ele é o próximo a ser assumir. um dos Sim, caras ali, uma das referências, e vai ser. No Brasil, com certeza. No Sim. mundo, o negócio é mais complicado, porque tem o inglês, tem muitas outras coisas várias envolvidas, barreiras né? linguísticas, sim. Mas no Brasil, nos países de língua portuguesa, ele é bem com grande certeza. Só que o Thiago, ele tem uma coisa que quem estuda um pouco mais de filosofia vai entender um pouco mais isso, talvez. O Thiago, na verdade, ele não fala muito. Ele fala, na verdade, pouco. Mas no pouco que ele fala muito. Entendeu? Então, tem algumas palavras, os power insights de alguma coisa que ele fala é muito foda. Tá? É muito forte, sim. E aí, toda a energia, o pensamento, tal, a causa do cara e tal, realmente eu gostei muito, curti muito, entendeu? Então, eu já admirava muito os dois. O Bruno também, eu não tive muita oportunidade de conversar com o Bruno. Em alguma oportunidade eu vou fazer algum curso presencial com ele, o Bruno Perini. Ele parece mas é gênio também, é um cara muito foda. E o Bruno, mais um evento que mais marcou ainda foi o Bruno. Ah, é? Adivinha por quê? Não sei, por quê? Porque o cara, ele tem uma memória fotográfica muito forte, entendeu? Sério? Então, talvez eles tinham lá, sei lá, algum portfólio de quem é que estava vindo. Tava indo, sim. E quando ele me viu, a primeira coisa que ele olhou pra mim e me perguntou, falou, opa, você é de Portugal, né? Você veio aqui só pro curso? Eu falei, não. Eu falei, pô, Então, assim, Legal. é um negócio bem... Tipo assim, Marcante. olhou pra mim e já sabia que falou, era entendeu? você. Falou, pô, você veio de Portugal, né? Eu falei, pô, eu vim, pô, obrigado. É um negócio que marca, né? Então, Lógico, a pessoa te conhece, ela já tirou tempo pra olhar quem tava indo. A gente conversou, pô, a Malu, um amor também de pessoa, assim, entendeu? Muito mesmo. simpática e tal, muita gente boa. Foi uma experiência excelente conversar com eles ali um pouquinho, fazer uma foto e tal. Meu, foi muito top, assim, foi muito top. Muito legal. Aí eu até brinquei quando eu finalizei o curso com eles, assim, que um dos power insights que eu tive foi pegar e saber que se eles tiverem curso uma vez por ano, eu tenho que estar lá. Ah, que legal. Uma vez por ano, porque você dá um refresh, você pega uns power insights que é muito foda, assim, a energia e tal, enfim. E assim, agora vou confessar uma coisa aqui do fundo do meu coração para quem tá do outro lado. Fique muito atento de quem você compra esse tipo de curso, entendeu? Absorva bem, primeiro, o conteúdo. Por quê? Porque uma das preocupações que eu tava era ir nesse tipo de curso, é um investimento alto, e chegar lá e os caras não entregar. Por quê? Porque eu tive pessoas que falaram, não deles, mas falaram, eu paguei tanto nesse curso, chega lá, eles vão te vender outro curso e as pessoas não entregam. Então eu tava com um pouco dessa dor, assim, né? Eu falei, pô, não, será que esses caras são marqueteiro mesmo e ainda vão entregar? Sim. Bom, confessando aqui, esse grupo não, os caras são muito foda, eles entregam mesmo, são muito bom e vale a pena e eu super recomendo. Mas, se vocês forem comprar curso de outras pessoas que não sejam esses caras, primeira coisa que, na minha opinião, vocês têm que perceber, quem tá do outro lado vendo. Primeiro, se o cara tem conteúdo para entregar. Porque tem cara que ele não tem conteúdo para entregar. Se ele não tem conteúdo para entregar, ele não vai entregar. Ele não tem mindset, ele não tem nada. Ele tem público por sorte, por forças do marketing, da publicidade, de ser muito marqueteiro, de entrar na mente das pessoas, atrair audiência, tal, se vender. Mas quando chega na hora de entregar, não entrega. Não tem nada a ver, por exemplo, com Thiago, Bruno Perini e Joel J. Os caras são muito foda, eles têm muito conteúdo para entregar. E eles, de fato, entregaram. São pessoas muito inteligentes, muito acima da média e com muito conteúdo. Então, esses, assim, eu super recomendo. Legal. Outros, eu já não sei, entendeu? Porque, assim, tem uns que eu não consigo nem seguir. Eu ouço o cara falando ali 2, 3 minutos, aí eu ainda dou uns 30 segundos, mais um minuto a mais para ver se a pessoa me convence. Aí depois, às vezes, eu ainda ouço mais uma vez, mas a pessoa, eu não consigo nem ouvir a pessoa, quanto mais comprar o curso, entendeu? Porque, assim, eu ouço a pessoa 2, 3 minutos, eu vejo que não tem conteúdo. Não tem. Ele não tem nada para entregar. É nada mais do que um oportunismo, uma sorte, usando a internet para enganar pessoas. Então, tem muita gente que faz isso, né? E os caras lá, não. Os caras é outro nível. Muito acima da média, entrega tudo. Foi muito bom. Me fidelizaram como seguidor, como cliente, como alguém que quer estar perto deles aí pelos próximos 10 anos, assim, entendeu? Essa é a experiência que eu tenho hoje. Legal. Entendeu?
E você via a sua empresa de um jeito antes desse curso, e como foi depois? Você vê de outra forma a sua empresa? Ou você viu que tá caminhando pro caminho, tá fazendo as coisas certas, indo pro caminho certo? Sabe uma coisa que mudou? engraçada que teve, assim? Teve uma palestra lá, que era um cara que eu admiro muito também, que era muito foda, que teve um palestrante especial lá, que foi o convidado especial, que foi o Guilherme Bitmon, que é o fundador e dono da XP lá, né, tal. E o cara é muito gênio, entendeu? E ele é muito parceiro, muito amigo do Thiago Nigro e tal, eles sempre estão juntos nas coisas. E aí, o engraçado é que ele tava falando alguma coisa lá, e aí ele perdeu, a gente usa essa expressão, né? Perdeu o fio da meada, né? E aí ele fez igualzinho eu faço. Aí eu falei, é isso. Ele tá tudo bem comigo. ele pegou e falou que lembra vocês que estão próximos disso, vocês sabem que às vezes eu faço muito, eu começo a falar alguma coisa, depois eu falo, pô, esqueci o que eu tava falando, da onde que eu tava mesmo, o que eu tava falando mesmo. Por que eu tava ele falando fez isso? exatamente igual. Aí eu me envio, eu falei, putz, eu tenho muita coisa em comum, Sim, né? Semelhante assim com esses caras. Então, de uma maneira geral, quase tudo que eu ouvi eu já fazia. Então, isso foi muito positivo para mim. Mas, como eu falei, eu tive uns power insight que realmente mudou a maneira de eu ver a empresa. Entendeu? Eu tive alguns power insight. Por exemplo, eu nunca tinha pensado no valuation da minha empresa. Entendeu? Quanto realmente que a empresa vale. Eu nunca tinha pensado que eu tive uma outra empresa que eu perdi que valia muito dinheiro, entendeu? E eu nunca foquei nisso. Não era um foco. E então hoje o que eu percebi assim, que eu tenho uma empresa que vale, entendeu? E eu já tinha percebido isso com outros podcasts, com outras pessoas falando, por exemplo, meu principal patrimônio de fato é a minha empresa, entendeu? Sim. Se daqui a 15 anos eu não estiver mais à frente da empresa e a empresa acabar, significa que eu perdi 30 anos da minha vida em investir em uma coisa que não me deu retorno, pelo menos o retorno que realmente precisava, né? Então, o que mudou foi realmente ver minha empresa como um investimento. Eu nunca tinha visto minha empresa como um investimento. Eu via minha empresa como um propósito, impactar a vida das pessoas, tal. Mas agora, outra, né? não exclui a outra. Agora também ver ela como um investimento. Então, o grande power insight foi isso. Falar, beleza, aonde é que eu quero ter? Eu já estava com essa visão, tá? Mas só que eu consegui ver isso de uma maneira mais clara, entendeu? E a outra eu fui muito tranquilo para lá também, porque como eu já falei, eu acho que talvez em algum vídeo ou em outro podcast, há um ano e meio mais ou menos atrás, para quem não sabe, só para dar um dado aqui, a minha empresa ela cresceu 400% em um ano, em termos de colaborador. E em termos de números de trabalho, tal, ela cresceu 100%. Então, ou seja, estamos preparados, por exemplo, para o próximo ano, para 2022, para crescer 200%, porque a gente tem um time para isso. Entendeu? Então, 2021, o crescimento foi um ano maravilhoso para a gente, em termos de empresa, porque a gente cresceu em termos de time, 300%. 300 não, 400%, né? Então, passando em dados e números aqui, hoje a gente está com um grupo, indiretos e diretos, a gente está com 25 colaboradores, diretos e indiretos. Quando nessa mesma data, quando em agosto do ano passado, ou seja, 14 meses atrás, a gente estávamos com 5. Então, esse foi o crescimento em números e pós-pandemia. Tá? Então, isso foi o divisor de água para mim, onde eu percebi, por exemplo, que era, que eu só estava... que era propósito. Então, até aquele momento, eu ainda ficava, mas por que eu quero crescer? Por que eu cresço? Porque eu sempre fazia isso. Às vezes eu chegava a 14, eu já tive uma empresa com 20 e poucos colaboradores, e aí eu voltei. Então, em 2007, eu tive uma empresa que eu tinha 23, 24 colaboradores, praticamente o mesmo número. Só que eu não tinha preparo nenhum, né? Então, contar o Edson 2007, o Edson 2021, não tem nada a ver como gestor e tal, enfim. E aí, nessa época, eu peguei e falei, não, isso é muito pra mim, eu não quero, eu vou diminuir. Lógico. Aí eu diminuí e falei, vou fazer só trabalhos personalizados, vou atender só uma classe assim e tal. E aí fiquei fiquei transitando entre a diminuir para 8. Na verdade, eu separei a empresa. Em duas.
passei a empresa para o meu irmão ficar com a quantidade restante, então não dispensei ninguém, não mandei ninguém embora. Sim, Eu só dividi a empresa em duas, em trabalhos, vamos supor, mais geral e um nicho mais específico, personalizado, eu peguei. Nicho, então, segmentei a empresa, diminuí ela, falei, não, vou focar nisso. Mas eu sempre ficava muito nessa, né? Então, quando eu fiz essa segmentação, eu fui com 7 colaboradores. Aí passou um tempinho, eu já estava com 14. Depois 15. Entendeu? Aí eu falei, não, tá muito grande, vou diminuir. Aí diminuí para 10. Aí eu ficava sempre nessa, entendeu? Sim. E eu não conseguia ter essa clareza de por que eu fazia isso, porque ter mais gente, a empresa crescer muito, dava muito dor de cabeça, muito estresse, mas não me dava necessariamente mais dinheiro. Claro, até hoje, por exemplo, eu cresci mais, eu não tomo prejuízo, mas eu não ganho mais dinheiro. Eu não ganho imediato, dinheiro. Não, eu ganho talvez até... Eu ganho praticamente a mesma coisa que eu ganhava com 5. Só que meu estresse é muito maior, minha responsabilidade é muito maior. Entendeu? Então eu tenho que automaticamente ganhar mais por isso, né? Claro. E aí eu não conseguia fazer essas coisas e eu não entendia o porquê que eu queria crescer. E aí foi aonde eu peguei e entendi. Falei, é propósito, entendeu? É propósito. Mas aí, não sei se isso tá em um outro podcast, mas acho que vale a pena para quem tá pegando isso agora. O que definiu para mim por que era meu propósito foi porque eu peguei e fiz o quê? O que aconteceu foi que eu fiquei muito quebrado emocionalmente por conta de uma separação de 16 anos, entendeu? Foi a única coisa que me colocou no chão, assim. E tinha poucas coisas que me davam prazer, tá? Se você fica quebrado emocionalmente, você fica meio deprimido, né? Claro. Então, poucas coisas te dão prazer. E aí eu percebi que a única coisa que me dava realmente prazer era liderar pessoas, entendeu? Mesmo eu quebrado, mesmo eu desanimado e tal. Então, viajar, por exemplo, pessoas gostam de viajar. Eu sempre viajei muito, era um negócio sem sal, sem açúcar para mim, não me dava prazer. Então, não tinha vontade de viajar. Aí eu trabalhava como técnico, era bom, mas não era a mesma emoção. Trabalhava como dentista, era bom também. Ia dar uma palestra, era tudo coisas assim, normal. Mas quando eu ia lá e liderava, ensinava as pessoas, fazia coisa acontecer, vinha com ideia, com projeto, aquilo me dava um gás. Foi aí que eu percebi o que era o meu propósito, entendeu? Então, eu percebi que de todas as coisas que eu faço, motivar pessoas, fazer pessoas acreditar, fazer pessoas crescer, desenvolver pessoas, esse era o meu propósito, entendeu? Eu falei, não, então eu realmente me achei. Eu tenho que focar realmente em liderança. Isso me deu um gás que em um ano eu consegui fazer a empresa crescer em 400%. Entendeu? E aí Hoje, por exemplo, aí o Power Insight que eu tive lá, por exemplo, no curso do Thiago, só para deixar claro, aí eu fiz um cálculo e eu consegui ver as empresas que são muito maiores que a minha. Então, eu consegui entender que, por exemplo, coisa que eu nunca tinha percebido, a minha empresa ela tem potencial de crescer 10.000% se eu quiser. E eu já cresci, por exemplo, nos últimos 3 anos, nós crescemos 300% nos últimos 4 anos. E a empresa só tá a 5 em Portugal. Então, desde que fundou a empresa até hoje, a gente já crescemos 300%. É um número muito alto. Sim, entendeu? Com certeza. E ano passado, e esse ano foi o salto maior, que foi um crescimento de 100%. Eu acredito, e esse crescimento de 100% com muito ajuste estratégico, entendeu? Onde a gente está ajustando o tipo de cliente, ajustando o tipo de preço. Então, tem coisas que a gente cobra num valor, a gente está ajustando para um valor um pouco menor. Na verdade, de uma maneira geral, a gente está diminuindo um pouco o preço, tá chegando num preço interessante ali, custo-benefício para o cliente e para a empresa. Ao mesmo tempo, conseguindo aumentar a receita dos colaboradores, entendeu? E, putz, é uma coisa que, tipo, quando eu olho, por exemplo, o que eu estou fazendo no papel, de certo fato ele me dá muito orgulho. Porque está sendo muito estratégico, entendeu? A gente não está perdendo time, quem a gente perde é realmente quem não está alinhado com o nosso propósito. E não estamos prejudicando ninguém, estamos conseguindo agregar valor para as pessoas, estamos conseguindo aumentar o salário das pessoas, estamos fazendo a coisa acontecer, entendeu? E sem perder nada, entendeu? E sem perder nada. Então, isso, tipo, eu percebi que esse, de fato, é meu propósito. Então, pelo que você me contou, eu senti que esse curso, esse treinamento que você foi no Brasil, foi só um reforço para você ver que você está indo no caminho certo. Foi isso? Pra mim foi isso. Pra mim, no meu caso em específico, eu não fui achando isso, né? Eu fui lá, como eu disse pro Thiago mesmo, mente aberta para absorver conhecimento, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa ter pra vida, né? Se a gente vai com
com preconceitos, né? E não deixaria de ser um conceito, né? Se eu achasse que eu tô assim ou assado, Claro. entendeu? Então, eu fui. Só que chegou lá, conforme eu ia vendo as situações, ia validando, por exemplo, justamente a minha maneira de ser, o meu jeito de fazer negócio. E eu percebi que o jeito deles de fazer negócio, que o que me convenceu foi assim, vem aqui, você vai ver e aprender, vai ver o jeito primo de fazer negócio. Aí, por exemplo, eu só não entendia exatamente como que fazia os cálculos exatamente. Claro. Mas o Thiago começou agora a fazer share, por exemplo, da empresa dele. Pô, eu fiz esse share há 6 anos atrás. Quando eu mudei para Portugal, eu fiz um share, por exemplo, da minha empresa no Brasil com os colaboradores que eu tinha lá. E falei, agora vocês tocam, entendeu? E mesmo isso que ele já... Aí o Betimol também falou disso também, que ele fez isso, tipo... Também na empresa dele, também há uns 8 anos atrás. Pô, há 10 anos atrás eu já tinha o mesmo pensamento que o caminho para se crescer era realmente através de boas sociedades. Entendeu? Que não dá para você realmente carregar a empresa. O que mudou, por exemplo, desses insights que eu tinha 10 anos atrás e agora? Que agora a gente já tem um método mais validado, uma coisa que funciona e como funciona, entendeu? Então, como que a XP implementou isso na empresa deles e isso funcionou, como que o Grupo Primo está implementando isso e está funcionando. Eu falei, pô, agora, boa. É um desejo que eu sempre tive, uma coisa que eu sempre visualizei, mas eu sempre vi dessa forma. Então, não foi um negócio novo para mim falar, tá aí, o caminho é esse, pegar bons colaboradores e fidelizar. Não, eu sempre tive isso, entendeu? Na verdade, antes de eu abrir a minha própria empresa, eu até ofereci isso para a empresa que eu estava saindo, mas a pessoa não tinha a mente aberta para ver isso, entendeu? A pessoa quis me fidelizar na empresa com salário, com aumento de salário. Eu falei, não, talvez assim, hoje eu tenho o desejo de ter um patrimônio, de fazer a minha empresa. Se você realmente estiver disposto a me vender 5% da sua empresa, talvez eu fique, entendeu? Agora, do contrário, para o salário eu não fico. Então, por exemplo, só que, tipo, 5 anos depois, a minha empresa era muito maior do que a dele. Mais famosa, entendeu? Maior, tipo, com mais rentabilidade. E hoje ele nem tem empresa. Olha só. Então, umas coisas que vai mudando assim. E assim, hoje, de certa forma, eu até tô grato de não estar lá, entendeu? Claro, então, você vê que o universo também, ele vai te colocando ali no lugar certo, né? Mas se ele fosse a pessoa certa, com o mindset certo nessa época, ele tinha falado, puta, não, o Edson é um cara que ele não pode sair. Esse cara vai crescer muito, eu quero que ele cresça aqui na minha empresa. Então, hoje, por exemplo, os grandes empresários, as pessoas que têm visão, ela olha a pessoa certa e fala, não, a pessoa desenvolve a pessoa como colaborador tal, e depois a pessoa olha ali e fala, pô, essa pessoa não pode sair para outro rumo, porque, pô, é uma pessoa que tem tudo para crescer. Eu quero que ela cresça ao meu lado, entendeu? Sim. Por exemplo, lá eles falavam muito em cliente. Eu fui um dos primeiros lá. Eu falei, mas eu não gosto da palavra cliente. Eu não gosto de ter cliente, entendeu? Eu tenho parceiros, entendeu? Então, por exemplo, quando eu arrumo alguém para trabalhar comigo, é o meu parceiro de negócio, entendeu? Porque parceiro suporta o outro. Você tem amizade, você tem relacionamento por trás. Não é só cliente, é só business, entendeu? Fica um negócio muito frágil, entendeu? Sim. Colaborador, eu não tenho funcionário, eu não tenho colaborador. Para mim, quem que eu quero que tenha aqui? Eu tenho membros da família, do time, Edson, e que a pessoa seja parceiro, entendeu? Que é a filosofia que a gente quer trabalhar aqui dentro da empresa. Que, assim, que o cara que estiver trabalhando, ele tenha essa responsabilidade, conceito de parceria com todos, né? É quase como se funciona, por exemplo, num time de futebol, cara. Se você não tiver a parceria ali, o cara segurar a bola porque ele não quer passar para você, porque ele quer fazer o gol, o time vai ser um perdedor, vai ser um time de perdedor, entendeu? Quando você tem esse conceito de parceria, você vê, não, isso aqui é uma família, isso aqui é um time e tal. Então, os times vitoriosos que acontecem, as empresas vitoriosas, são as empresas que conseguem implementar essas coisas, entendeu? Então, eu acho que foi isso. Então, de certa forma, teve esses insights que foram muito bons, mas, de uma maneira geral, também me deu essa tranquilidade de ver que eu estou no caminho certo, entendeu? E o caminho certo? O caminho certo também é relativo, é onde cada um quer, né? Cada um quer. Tem uns que querem crescer muito, tem outros que querem crescer médio, tem outros que querem ser pequeno. E assim, tudo é válido e tudo é bom desde que você assuma a responsabilidade. Mas uma das coisas, por exemplo, lá tratando de empresa que eu fiquei impressionado, que me colocou para refletir, hoje, por exemplo, uma das empresas que a gente tem, que é o Laboratório de Prótese, aqui em Lisboa, faz mais ou menos 10 coroas por dia. São média de 10 coroas por dia. 10 elementos por dia. Isso pode ser uma lente de uma faceta tipo lente de contato, uma faceta normal, uma coroa cerâmica, enfim. Mas 10 elementos por dia. Tem um laboratório nos Estados Unidos que faz 1.000 por dia. Então, quer dizer, eu posso crescer 10.000%. Claro.
entendeu? Pode ser 1000 Isso por foi dia. uma coisa que eu nunca pensei. Eu falei, beleza, então ano passado eu cresci, por exemplo, 100%, mas se eu quiser no próximo ano, a gente tem time para crescer 200%. Então pode ser que ano que vem, nessa mesma época, se eu estiver falando no podcast, pode ser que eu comente, por exemplo, que a nossa empresa cresceu, por exemplo, 200%. Pode ser que eu esteja fazendo, entendeu? E aí pro próximo, que seria o 300, ideal, sim, entendeu? sim, Pro próximo sim. que eu cresça mais. Mas sim. Aí que o cálculo, na verdade, se ele for de 100 em 100, eu teria que estar fazendo... Eu teria que dobrar Tá. o que eu tenho hoje. Então, teria que passar de 10 para 20. Esse seria o mínimo. Então, eu teria crescido 100%. Se eu crescer os 200%, aí realmente daria 30%. Entendeu? Que já seria maravilhoso. E a gente vai caminhar para isso, entendeu? Porque é um negócio que te tira do chão, te dá foco, te dá norte. Então, num grande resumo, foi isso. Legal. Validou principalmente que eu tinha propósito, que eu tinha causa, que eu tinha visão, que eu já estava no caminho certo, entendeu? Mas Muito também... legal. Acho que eu tô meio velhinho já, né? Quase 40 Nada. anos. Aí. 40, quase não, Quase eu tô não, com já 41, já meu tá cacetado. 40. Então é isso. Nossa, adorei saber. Foi bem legal. Bom, eu tava gostou? bem curiosa pra saber o que rolou lá. Então tá bom. Pessoal, então fica aqui mais um podcast. Obrigada, Edson, por estar aqui em mais um episódio. Obrigado a E você. vamos que vamos. Tchau, Abraço tchau. a todos. Tchau, tchau.